As luzes do set tremeluziam como estrelas cansadas, refletindo no chão de madeira envelhecida do Palácio Joseon reconstruído para as gravações de Bon Appetit e Your Majesty. O ar tinha um cheiro de chá morno e maquiagem antiga. Hyundain atravessava o corredor em silêncio, o passo firme, o coração tranquilo, ou pelo menos parecia. Diziam que ela vinha visitar o elenco, um gesto discreto, talvez um pouco curioso, talvez de saudade. Afinal, ela e Lei Shaimin tinham compartilhado mais do que telas. Tinham dividido sorrisos que não precisavam de roteiro. O destino raramente anuncia quando decide mudar um enredo. E naquela noite, o silêncio do estúdio era apenas o prólogo de uma tragédia delicada. Dain parou diante da porta semiaberta do salão principal. Lá dentro, um som abafado de risadas ecoava, leves, quase inocentes, mas com um calor que queimava o ar. Por instinto, ela se aproximou. O tecido do hanbok antigo roçou no chão como uma confissão sussurrada. A cena à sua frente parecia uma pintura viva. Lei Shaimin, vestido como rei, e Iona, a cozinheira do tempo moderno, rindo juntos à luz dourada das câmeras em descanso. Não havia script. Nenhum diretor gritava ação. Mas os gestos. Os gestos eram ternos demais para caber em ensaio. Ele tocou uma mecha do cabelo dela. Ela inclinou a cabeça, sorrindo, um sorriso que não pertencia à personagem. A linha entre ficção e verdade desfez-se como fumaça. O mundo de Dain girou. O sangue fugiu do rosto. Os dedos tremeram. A respiração, antes calma, tornou-se um punhal no peito. Era só atuação? Pensou, tentando encontrar no olhar deles alguma fronteira que ainda separasse o trabalho do sentimento. Mas não havia fronteira, apenas uma intimidade suave, natural, irrecusável. O tempo parou, e o silêncio, que antes era elegante, transformou-se em inimigo. Ela recuou um passo. O eco das próprias botas soou mais alto que qualquer grito. Atrás da câmera esquecida num canto, ela viu o reflexo de si mesma, olhos marejados, expressão rígida, como uma atriz que esqueceu o texto no meio da cena mais importante da vida. Ninguém percebeu sua presença. E talvez tenha sido melhor assim. E naquele instante, algo dentro dela se partiu, sem testemunhas, sem cortês, sem segunda tomada. O corredor a engoliu. Daí caminhava rápido, como se fugisse do próprio coração. Cada lembrança pesava como um flash na memória. As mensagens de boa sorte, os cafés deixados na van de Shaimin, o modo como ele sorria e dizia: é só trabalho, confia em mim. Palavras simples, agora afiadas como vidro. Lá fora, o ar da noite era frio e limpo. Dentro dela chovia, uma tempestade de incredulidade e raiva contida. No carro, ela permaneceu imóvel. O celular vibrou. Notificações, chamadas, um turbilhão digital tentando invadir o único espaço onde ainda havia silêncio. A tela acendeu com uma foto recente, Lei Shaimin e Iona, rindo no set, hashtag casal de química perfeita. O público aplaudia a ficção, sem saber que por trás dela havia uma ferida real. Dain fechou os olhos. A raiva subia, densa, quase palpável. Ela não permitiu que transbordasse. O orgulho era o último escudo. Não vou dar a eles o espetáculo da minha dor, murmurou. E assim, em silêncio, escolheu o papel mais difícil de sua carreira, o da mulher que não se quebra diante das câmeras. 2 dias depois, o mundo explodiu. Sites de entretenimento publicaram manchetes em letras escarlates: Iona e Lei Shaimin flagrados em momento íntimo. As imagens, supostamente de bastidores, mostravam os dois lado a lado, com uma proximidade que dispensava legendas. Ninguém sabia de onde vinham. Todos queriam comentar. A notícia se espalhou como fogo em papel seco, fãs defendendo, haters atacando, fóruns especulando. No centro do furacão, Hyundain era o nome mais procurado. Como ela reagirá? Perguntavam. Mas ela não reagia. Nenhuma palavra, nenhuma lágrima pública. Enquanto as redes sociais viravam arenas de julgamento, ela permaneceu trancada em seu apartamento. As persianas abaixadas, a cidade lá fora vibrando como um animal inquieto. Na tela da televisão, reprises do drama passavam com frequência cruel.
Cada olhar entre Chaimin e Iona agora parecia um testemunho, uma confissão mascarada de atuação. E Dan observava, sem som. O rosto imóvel. Por dentro, o coração batia como um tambor de guerra. Ela pensou em enviar uma mensagem, uma única linha. Uma pergunta simples, por quê? Mas o orgulho segurou sua mão. O silêncio, mais uma vez, venceu. E foi nesse silêncio que o mundo construiu 1000 histórias em seu lugar. Alguns diziam que ela chorou por dias, outros, que ela planejava uma coletiva de imprensa para expor a verdade. Nenhum sabia que a verdade era muito mais simples. Hildain apenas tentava respirar. À medida que os dias passavam, a ferida transformou-se em cicatriz visível. Paparazias seguiram nas ruas, tentando capturar um rosto devastado. Mas o que viram foi uma mulher calma, de olhos frios, lábios cerrados, a imagem perfeita de controle. Ainda assim, quem olhasse mais fundo veria que o controle era apenas o disfarce da dor. Numa noite chuvosa, ela parou diante do espelho. O reflexo devolveu-lhe uma estranha familiaridade, não a estrela reluzente das novelas, nem a mulher apaixonada de antes, mas alguém novo, alguém que nascia da própria ruína. Os olhos, outrora cheios de ternura, agora eram oceanos escuros. O coração, ferido, batia em ritmo firme. E pela primeira vez, Dain sussurrou para si mesma, quase como uma promessa: se eles queimaram o enredo, eu vou escrever o próximo capítulo. O tempo passou, mas o escândalo ainda ecoava como um trovão distante. As manchetes mudaram, os comentários diminuíram, mas os ecos não cessavam dentro dela. Hildain havia desaparecido das câmeras, recusando convites, ignorando entrevistas. Nenhum comunicado oficial, nenhuma tentativa de limpar a própria imagem. Apenas silêncio, o tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio de gritos contidos. Primeiros dias, ela dormia pouco. Acordava com lembranças que insistiam em se repetir, o sorriso de Lei Shaimin, o olhar doce de Iona, o frio nas mãos dela quando entendeu tudo. O apartamento se tornara um santuário e uma prisão. Livros espalhados, o piano coberto de poeira. Uma xícara de café esquecida ao lado da janela, símbolo mudo de alguém tentando existir sem ser vista. Mas algo dentro dela começou a se mover. A dor, em vez de matá-la, começou a reorganizá-la. Como se o coração, ao ser partido, tivesse revelado uma força secreta. Numa manhã cinza, ela abriu as cortinas e deixou o sol entrar. O reflexo na vidraça lhe devolveu uma mulher diferente. Cabelos soltos, rosto nu, olhar direto. Eu ainda estou aqui, murmurou. E essa frase, pequena e firme, foi o início da sua volta. O destino, como sempre, adora ironias. 3 semanas depois, o estúdio onde tudo havia começado enviou um convite, uma coletiva de imprensa para o encerramento de Bon Appetit e Your Majesty. Todos os atores principais seriam obrigados a comparecer. O nome dela, naturalmente, estava na lista de presença, como convidada especial, uma amiga da produção. O convite era cortês, mas nas entrelinhas, havia veneno. Todos queriam ver se ela apareceria. Na véspera, ela olhou para o espelho mais uma vez. Desta vez, não viu ruína, nem medo. Apenas serenidade. Vestiu-se com um terno preto simples, cabelo preso num coque firme. Tom vermelho suave. Era o figurino da reconstrução, uma armadura feita de elegância e controle. Quando chegou ao evento, as frases explodiram como chuva de granizo. Jornalistas gritavam perguntas que cortavam o ar. Daí, você ainda fala com Lei Shaimin? O que pensa sobre Iona? Vai comentar o escândalo? Ela apenas sorriu, aquele sorriso quase imperceptível que precede um raio. Dentro do salão, o clima era tenso. Iona estava radiante, mas o brilho tinha um toque de culpa. Lei Shaimin evitava os olhares, mexendo nas mãos, o script tremendo discretamente. E então, como se o universo quisesse fechar o círculo, Dain cruzou o salão em direção a eles. Cada passo ecoava, cada clique de câmera parecia marcar uma contagem regressiva. Quando parou diante de Shaimin, o tempo novamente desacelerou. Você está bem? Ele perguntou. Voz baixa, quase infantil. Dain olhou por longos segundos.
e o silêncio entre eles era mais pesado que qualquer palavra. Estou aprendendo a ficar. Respondeu, firme, com aquele tom de quem aprendeu a não tremer. Ioana tentou intervir, talvez com um pedido de desculpas ensaiado, mas Daina apenas levantou a mão, gentil, interrompendo. Não precisam explicar. Eu já entendi tudo, naquele dia, quando vocês pararam de atuar. O sorriso dela não era cruel, mas lúcido. Um sorriso de quem já perdoou, não por bondade, mas por liberdade. Em seguida, virou-se para os repórteres e disse algo que ninguém esperava: eu não perdi nada. Às vezes, preciso que algo se quebre para a luz entrar. As câmeras capturaram cada palavra, cada olhar, cada respiração. Foi o momento em que o público percebeu: a mulher diante deles não era uma vítima, mas uma força renascida. Dias seguintes, as redes sociais mudaram de tom. As hashtags deixaram de mencionar escândalo e começaram a celebrar coragem. Número Dain voltou, número silêncio é força. Número mulher de aço. O público, sedento por autenticidade, abraçou sua postura. Enquanto isso, ela permanecia em silêncio, mas agora, um silêncio que dizia tudo. Meses depois, veio a notícia que ninguém esperava. Hyundain havia aceitado um novo papel, o de protagonista em um drama psicológico chamado Cinzas de Primavera. A história de uma mulher traída que encontra sentido na dor e aprende a florescer novamente. A arte imitava a vida, e a vida se deixava filmar. As gravações começaram em um vilarejo tranquilo, longe de Seul. Lá, entre colinas e cerejeiras, Dain redescobriu a paz. Cada cena parecia um exorcismo, lágrimas verdadeiras, risos sinceros, uma entrega total. Os diretores diziam que ela não atuava, apenas existia diante da câmera. E talvez fosse isso mesmo. Pela primeira vez, ela não fingia. Em um dia de chuva fraca, filmaram uma sequência em que sua personagem observava pétalas sendo levadas pelo vento. No script, ela deveria sorrir discretamente. Mas Dain chorou. Chorou com delicadeza, como quem entende finalmente o valor de cada perda. O som das gotas misturou-se ao de sua respiração, e toda a equipe ficou em silêncio. Era arte pura, o tipo de emoção que não se ensaia, apenas se vive. Com o sucesso do drama, jornais voltaram a procurá-la. Desta vez, com respeito. Perguntaram sobre perdão, amor, e o que havia aprendido. Ela respondeu com calma: aprendi que o amor não é o oposto da dor. É o que nasce dela. Cresce quando você entende que a queda não é o fim, mas o recomeço. As palavras ecoaram como um mantra, compartilhadas em milhões de posts. As pessoas começaram a ver nela não apenas uma atriz, mas uma metáfora viva, a da mulher que cai e levanta, que sangra e sorri, que transforma a traição em poesia. O tempo seguiu seu curso, e o escândalo se dissolveu como névoa sob o sol. Lee Chae-min continuou sua carreira, Ioana brilhou em novos projetos, mas a presença de Dain pairava sobre todos, silenciosa, elegante, quase mítica. Chegou, então, a noite do Grande Prêmio da televisão coreana. O teatro iluminado, tapete vermelho pulsando sob os flashes. Dain chegou por último. Usava um vestido branco de seda leve, os cabelos soltos em ondas suaves. Nenhum colar, nenhum anel, apenas a si mesma. Quando pisou no tapete, o público silenciou. Não havia mais curiosidade, apenas admiração. As câmeras tentaram capturar cada detalhe, mas nenhuma lente conseguiu traduzir a serenidade que ela carregava. Subiu ao palco para receber o prêmio de melhor atriz, e o público levantou-se num aplauso longo, emocionado. Ela olhou para a plateia, os olhos brilhando sob as luzes, e falou devagar, quase sussurrando: obrigada por me deixarem ser humana, nada mais. Nenhum discurso preparado, nenhuma lágrima, apenas uma frase que soou como libertação. O aplauso continuou, crescendo até se tornar um mar. Enquanto deixava o palco, Dain respirou fundo. A brisa noturna entrou pelas portas do teatro, e ela sorriu, um sorriso calmo, limpo, de quem finalmente entendeu que não precisava provar nada a ninguém. A câmera final imaginária afastou-se, mostrando a cidade lá fora, as luzes, o ruído distante. A narração que encerraria essa história poderia dizer:
Alguns corações quebram em silêncio, mas é desse silêncio que nascem as mulheres mais fortes. E Hyundain, ela não apenas sobreviveu à dor, ela aprendeu a dançar